Fala, jovens! Bem-vindos aí a mais um episódio do Delivery na Real, projeto de compartilhamento de conteúdo capitaneado pelos Sindbares Abrazel Espírito Santo. Fala aí, João, qual é o tema hoje? Vamos falar isso para essa turma aí, para esses donos de restaurante e para quem tem o interesse de entrar no mercado. Vamos falar um pouco, né, o segredo que está por trás dos restaurantes de maior sucesso aí, que fazem a transição para o delivery, né, que crescem com a consistência, não só no atendimento do salão, mas puxando para o delivery também. Vamos poder abordar um pouco desse assunto. O que realmente eles fazem, né, quando eles começam a se atentar um pouco mais para o delivery. Aquele restaurante que abriu suas portas, já tem um salão forte, já tem a sua clientela, tem uma alta rotatividade, mas que aí começa a se atentar para o delivery e aí quer ter essa mesma consistência no delivery sem ter um problema no seu salão. Então, o que está por trás disso, né? Nós temos até alguns cases de cliente que a gente atende, a gente vai poder estar falando isso um pouquinho hoje. Compartilhar experiências vividas na prática, né? Exato. São insights ricos, né, que a gente pode compartilhar aí com a turma. E começando pela importância de definição do processo produtivo, especialmente sobre essa ótica, né, de que são operações, por mais que no mesmo ambiente, mas operações distintas, né, precisam ser pensadas em separado, né, não necessariamente de ter que separar a cozinha, muito embora seja algo importante olhando para a performance, né? Então, quando você tem a cozinha para o delivery separada da cozinha do salão, os indicadores de performance são melhores, né? Então, acho que a gente vai passar vários insights bacanas sobre isso. E aí, por que essa questão de enxergar em separado? É porque quando a gente está ali no salão, a operação do salão, você tem o contato direto com o cliente, já no delivery o cliente está em casa, né? Então a curva de estresse pela cobrança do tempo, né, de espera ali, ela é um pouco diferente, muito embora a frustração quando isso não é cumprido, ela é igual ou exponencialmente maior quando está em casa, porque você não tem como fazer uma abordagem direta com o cliente, né? Então são Sim. desafios distintos que existem, né? E que com planejamento, com uma estruturação desse processo, você consegue mitigar esses riscos. E aí, cara, assim, o dono de restaurante ele tem que ter uma atenção muito grande com o processo produtivo, com a capacidade de produção, especialmente nos horários de pico. Se tiver o salão, a atenção para a capacidade produtiva é algo que é um grande diferencial, né? Porque tem que entender ali a questão do salão cheio e o funil de venda no digital enchendo, né? O quão isso compromete a questão dos tempos de produção para ir lá e mexer lá nas plataformas digitais ali, os tempos que estão prometidos, né? Acho que isso um grande diferencial, né? Que o dono de restaurante ele precisa pensar, precisa olhar para ele conseguir entregar, né? Performance e qualidade para o cliente dele, né? Com certeza. E quem pula na frente, o dono de restaurante que pula na frente é exatamente esse que tem essa percepção de também de respeitar a fila de pedido, né? Igual você falou, às vezes eu vou deixar o meu delivery para depois porque o cliente que está na mesa aqui está olhando para mim e eu preciso soltar o pedido dele rápido, porque a cobrança vai vir direta, o delivery está no chat, sempre tem essa questão, mas aqueles que respeitam a fila de pedido e sabem medir a sua capacidade produtiva, tanto para o salão quanto o tempo do delivery, com certeza eles vão ter melhores resultados. O que a gente vê muito acontecer é exatamente isso. Ele adere ao delivery, começa a operar no delivery, mas sempre dá preferência ao seu salão. Só que, por um outro lado, se eu tomei a decisão de entrar para o delivery, eu tenho que saber que o meu cliente do delivery também é importante. E que, em alguns casos, ou até dependendo do restaurante, na maioria das vezes, aquele cliente já é um cliente meu de salão. Então, eu saber operar, né? Porque às vezes eu não vou conseguir dividir a cozinha logo de cara. Vai Sim. ser a mesma cozinha. Então, se eu já sei que eu solto um prato para o meu salão em 10 minutos e que eu vou soltar esse prato também em 10 minutos para o meu delivery, só que o delivery tem
que esperar o motoboy chegar e ainda tem a distância, eu preciso ter esse cálculo do dia a dia. E às vezes o cálculo da quarta-feira não vai ser igual ao da sexta. Então a pessoa que está ali na expedição do delivery precisa ter essa percepção de estar aumentando o tempo para entrar em sincronia com a cozinha, para a cozinha respeitar a fila de pedido em ordem que eles forem chegando. De venda, exatamente. Isso é uma coisa que a gente conversa aqui bastante sobre isso. A questão aí, o que você falou, é um negócio que eu acho legal, né? Que muitos aderem ao delivery. E aí, pra mim, assim, humildemente, é onde mora o grande problema, né? Porque aderir já tem uma ideia de falta de planejamento, né? Então a pessoa ela simplesmente digitaliza um cardápio e acha que vai ser um sucesso. Vou aumentar as minhas vendas. E aí é um ponto que você também falou há pouco, cara, muitas vezes o cliente que está pedindo em casa já é cliente do salão ali, do offline, né? E aí você frustra esse cliente no pedido no digital, cara, você corre o risco de perder esse cliente no presencial, no off, né, no offline. E o que a gente, né, assim, para os nossos clientes, né, nas nossas mentorias, é o que a gente fala assim, quando você tem um salão e você tem um digital, o mais legal é você saber aproveitar isso numa visão 360, né, que é criar um circuito de experiência. Cara, se o cara vem consumir no offline, né, no salão, assim, eu de alguma forma criar um circuito para que ele também consuma no digital. Então ele saiu do meu salão, foi para casa e aí, né, criar gatilhos para que ele consuma peça no digital, peça de casa também. E aí quando ele recebe um pedido meu no digital, eu criar também um circuito para que ele venha novamente para o off. Vou trazer esse cara num dia fraco meu, cara, já algum cupom, um chopp, enfim, dá para criar N experiências para criar esse circuito de consumo dentro da tua operação. E isso aí acontece com planejamento. Então precisa planejar, precisa sobretudo fazer conta, especialmente em separado, que aí de novo a gente cai naquela máxima de que delivery e salão, por mais que no mesmo ambiente, na mesma estrutura, são negócios distintos. Então, ter o custo da mercadoria vendida do cardápio para o delivery, ter individualizado isso, o custo da mercadoria vendida do cardápio do offline, do salão. Então, ter o entendimento dos números e do resultado que cada operação dessa entrega para o dono do restaurante. Para no final do mês ele entender o que de fato deixa dinheiro, quanto deixa de resultado, né? Sim. São pontos que a gente fala assim, é a visão 360. Né? O planejamento ele tem que contemplar todas essas esteiras, né? De ter todos os números, de ter a visão efetiva do processo produtivo, de ter um processo desenhado e estruturado para que seja eficaz, ou seja, que a equipe tenha a condição de fazer o que precisa ser feito no momento que é necessário, né? Então, assim, ter uma estrutura de processo assim do GIT, né? Que é o Just in Time, né? Que é de fato você ter as coisas ali e a estrutura de estoque sendo o que é necessário para ser utilizado no momento em que é necessário. Então otimizar. Para que não falte nenhum item também. Otimizar, né, a produção, não faltar o item para não pausar a loja, mas também não impactar a capital com um estoque muito alto. Sim. Então são muitos detalhes que estão relacionados a isso. E aí a operação do salão é diferente da operação do digital, que é o que você até pontuou aí, né? Assim, os tempos que tem uma relação com toda essa estrutura de processo, eles têm variáveis infinitas, né? De dias da semana. Né? Depende muito do tipo de produto, né? Então, salada forte na segunda, forte na terça, mas se for dia de chuva, cara, segunda-feira vai ser fraca para salada. Agora, se já for sol, cara, já vai ser um canhão de venda. Pizza, frango frito, sanduíche, cara, incomparável a questão da força de venda do final do dia de domingo. Sim, né, cara? Assim, então, não tem como comparar, né? Tem que pensar a coisa como um todo. Então, assim, a visão 360, né, cara? Assim, cara, eu tenho dificuldade, cara, procura ajuda.
né? Mentoria, consultoria, é importante ter essa visão de especialistas para que consiga estruturar isso, para que consiga entrar da forma correta. Ah, tenho dificuldade de contratar mão de obra. Tem, cara, se de repente o caminho não é você buscar um profissional formado, pronto, porque é difícil de ter esse cara especialista no delivery. Cara, assim, então também já busca um apoio para a formação dessa mão de obra, né, João? Sim, com certeza. Que hoje a gente sabe da dificuldade da mão de obra, né? O setor sofre muito com isso, não só o nosso setor de bar e restaurante, mas todos os outros por aí do nosso país. Mas o nosso tem sofrido assim bastante. E quando fala de delivery, esse cara que faz ali eu chamo lá na Frangolândia, faz o corredor, né? Faz a expedição, que traz o controle para ele da gestão do tempo, da cozinha, com a gestão de entrega. Esse cara tá muito difícil de encontrar no mercado e quando a gente encontra, a gente tem que realmente valorizar. E a nossa proposta até, que já tem até um pedido de um restaurante para a gente fazer isso, é treinar essa pessoa, né? Sim. Então a gente tem desenvolvido esse curso também, que é muito importante para treinar, porque essa pessoa, ela vai estar por trás do sucesso desse restaurante lucrativo que a gente está falando, né? Do restaurante com a consistência. E você falou uma coisa muito legal, na verdade você deixou um ouro aqui agora, que é essa questão do offline para o online, né? Quantos restaurantes, quantos associados nossos hoje aqui que tem salão e tem delivery, usa isso de forma consistente e verdadeiramente lucrativa, né? Aquela quarta-feira que o salão é devagar, quem sabe na semana anterior você já mandou um pedido para aquele cliente com um cupomzinho, com um drink para quarta-feira, né? E assim vice-versa. Para terça, enfim, para o seu dia fraco, né? Seu dia fraco, para movimentar aquele dia fraco. E vice-versa, quando o seu cliente vier no salão, criar alguma coisa para quando ele estiver em casa, que ele não vai sair todo dia, um dia ele vai querer pedir uma comida, né, um prato em casa, criar alguma coisa para ele começar a pedir no seu delivery. Mas temos que ter cuidado que quando a gente começa a fazer esse tipo de divulgação, nós precisamos estar preparados para atender, porque o movimento ele vem, o delivery hoje cresce a cada dia, né? A gente vê que o delivery está só em crescimento, hoje a gente tem o iFood, tem outras plataformas chegando, então o restaurante precisa saber também atender, caso ele vá optar para fazer esse offline para o online ou qualquer outro tipo de ação, precisa estar preparado. Aquilo é questão de planejamento que você falou, né? A gente tem o iFood, tem essas outras plataformas que estão chegando, mas é importante ressaltar uma atenção para necessidade de se fomentar os canais próprios, né? Por uma questão de margem. Então investir no CRM, porque legal, o iFood está ali, onde estão todos os clientes, as outras plataformas são grandes, prometem muito e a gente precisa de fato enxergar o que vai ser entregue, mas você não tem o cliente. E aí são desafios um pouco maiores, que é você criar esse circuito de experiência sem queimar margem. Eu vou explicar esse queimar margem, mas então fomentar canais próprios, que seja pelo WhatsApp, mas de repente, cara, você já tem mais de 3 unidades, de 3 restaurantes, cara, já pensar no aplicativo próprio, que é um fortalecimento de marca, para você conseguir estruturar um clube de fidelidade, mas aí um simples sistema de CRM já consegue te entregar isso. Porque aí você consegue saber, por exemplo, se o cliente X lá, o João, não tá vindo no meu restaurante, mas de repente ele tá pedindo todo dia no iFood, 2 vezes por semana, e aí você vai lá e lança um cupom pro João, direcionado pro João, para aquele cliente, para aquele tipo de perfil que é o sumido, né? Então você lança o cupom para o João comprar, só que o João já tá comprando, então você deu lá um cupom de 10% de desconto pro João comprar, só que o João já tá comprando, então você queimou 10% de margem. E isso o fato de você não ter o dado do cliente, ele acaba dificultando um pouco essas ações. Então investir no CRM, investir no canal próprio, dá uma assertividade muito maior para essas ações, esse circuito de experiência, né? Sim. Essa visão 360, ela contempla isso, né? Que de fato, 360 você tem que enxergar tudo do seu restaurante.
tudo do seu negócio, tanto on como off, o comportamento do seu cliente, que tipo de coisa que ele gosta de consumir nos períodos do mês, nos dias da semana, para de fato você conseguir criar esse circuito, você conseguir ser assertivo nas campanhas, nas ações e de fato potencializar a conversão, né? E isso é difícil a gente imaginar que todo dono de restaurante vai ter essa capacidade. Não é falar que são incapazes, é porque a gente sabe que tem o dia a dia do restaurante. É isso que eu ia te falar. Sim, pra gente não ser leviano, né? É. Mas a gente sabe que tem o dia a dia, né? Então, Sim. cara, assim, cara, pega um especialista, pede apoio, pede ajuda, tem estratégia, se a gente falar disso, tem várias, assim, a gente tem um mundo de estratégias possíveis para potencializar consumo, potencializar venda, aumentar ticket médio, né? Então, se assim, no simples desenho do cardápio, no offline, dá para aumentar o ticket médio, com detalhes simples que estão relacionados à psicologia humana, né, cara? Então, assim, a forma que se estrutura o cardápio, o tipo de precificação que você usa, isso eleva o ticket médio, chama a atenção, direciona a atenção de consumo para determinados produtos. Aí no digital, que as pessoas assim têm uma visão de que, cara, eu tenho um cardápio aqui, vou digitalizar isso e jogar no iFood. A gente entra lá no iFood, cara, pega um case de um mentorado nosso, né, que tinha um cardápio monstruosamente grande, gigantesco. Isso é completamente inefetivo, além da necessidade que você entra assim com um mix muito alto de produtos no cardápio, matematicamente o mix, né, a quantidade de estoque de insumo que você precisa comprar e imobilizar capital também é muito alto, e aí de repente você tem produtos lá no cardápio que não giram, não tem um giro alto, e aí você fica com produto parado no estoque, ou seja, dinheiro parado, né? Dinheiro parado é bom na aplicação financeira, porque está rendendo, né? Sim. Então, assim, esse entendimento do que gira, do que vende, do que traz resultado, o foco tem que estar aí, tem que estar na última linha, né? Assim, no final do mês quanto sobra, né? Nunca será sobre vender muito. E aí, eu acho que o ponto que é legal deixar uma mensagem, e aí você pega, fala, João, que nessa questão do 360, dessa visão, a grande mensagem que precisa ficar aí para os donos de restaurante de fato a necessidade de se fazer conta, a necessidade de se planejar, de se estruturar um processo, mas, cara, sobretudo é o posicionamento, é a estrutura do cardápio, a engenharia de cardápio, é uma estrutura de cardápio voltada para performance e conversão. Potencializar a capacidade de conversão do cardápio, potencializar a maximização de elevação do ticket médio com ações estratégicas nessa engenharia. Perfeito. E muitos me perguntam realmente sobre essa questão do cardápio. Na minha rede social, às vezes eles perguntam, eu devo usar o mesmo cardápio meu do salão para o meu delivery? Na maioria das vezes, eu analisando esse cardápio, eu respondo não. Porque é diferente, a forma como o cliente vai comprar no delivery é totalmente diferente do que como ele chega no seu salão para consumir. Então, existem algumas técnicas, existem algumas coisas que eu preciso me atentar para quando eu for formatar esse cardápio do delivery, ser um cardápio onde eu vou buscar prender o meu cliente numa visualização que ele fique mais tempo possível, entre aspas, mais tempo que eu falo rolando o cardápio e finalizando. Porque às vezes o que eu vejo que muitos cardápios de restaurante de salão são cardápios grandes, muito grandes. E aí quando eu trago isso para o delivery, por exemplo, se a minha cozinha embola, se acontece alguma coisa, eu tenho que sair pausando o item na minha operação, ou no meu iFood, ou no meu cardápio digital, e muitas vezes eu esqueço, e ali eu tenho muitos pedidos cancelados, né? Então eu tenho que estar sempre se atentando a isso, para tentar trazer uma recorrência maior dos meus clientes no delivery, igual o Guilherme falou, da questão do CRM, né, de saber trabalhar esse cliente, tanto no meu online como no meu offline. Mas assim, a gente estamos trazendo muita informação aqui e assim, realmente, quem chega nesse nível hoje do que a gente está trazendo, são pessoas que já estão no nível um pouco mais avançado, mas muitos estão começando e não sabem como fazer, ou às vezes querem uma visão maior sobre isso, entrar no delivery ou vice-versa, entrar no salão, ter essa conscientização de planejamento, de DRE, né, de fluxo de caixa, mas naquela correria do dia a dia ali
não consegue se atentar para isso. Por isso que a gente sempre sugere, né, para buscar profissionais, alguém mesmo que possa estar ajudando, porque ficar no escuro não dá, né, cara? Aí puxa até o gancho, E né? eu falo isso... Que fica o arroba aí, né? Tá o arroba aí embaixo aí, ó. Tá o arroba, já faz a nossa propaganda aí. Tem uma disposição aí para apoiar nesse sentido. Só um ponto que Exato. você falou, que da estrutura do cardápio, que eu acho que no final é simples, assim, um resumo é simplificar a experiência de consumo. Sim. Então, simplificar a experiência de consumo, usar e abusar das estratégias de cross-sell, que a gente vê pouco. E aí que a gente precisa se atentar, porque o cross-sell, dependendo do restaurante, a gente tem que ter muito cuidado também, sim, porque se ele já tem um fluxo muito grande de salão, se a gente pesa o cardápio dele com muitos itens e muitos adicionais, aquilo ali, quando chegar o pedido, pode vir pedidos muito grandes para a cozinha e aí atravancar a cozinha. Ou vice-versa, né? Já outros restaurantes, eles têm, às vezes, um ticket menor, tem uma cozinha com fluxo maior, que vai conseguir entrar tanto delivery, tanto salão, que aí a gente já pode trabalhar com um cross-sell maior, um adicional maior, aqueles mesmos itens que gira direto, para que componha o ticket médio, que já ajuda, né? Mas todo restaurante, cada restaurante tem um detalhe, né, cara? Que a gente observa muito isso. Com certeza. Porque a gente vê muita gente aí também na internet querendo jogar coisa, mas às vezes... Vendendo facilidade é onde só existe complexidade. Exato, mas não vai para dentro do restaurante da pessoa para entender o que se passa ali. Porque muda, são detalhes importantes que a gente precisa olhar para dentro do restaurante, para junto com o dono de restaurante ou o nosso mentorado tomar decisões. É por isso que em toda mentoria que a gente vai começar, a gente faz um diagnóstico. Exatamente. Um diagnóstico que demanda da gente ali, cara, bastante tempo, quase 10 dias fazendo um diagnóstico. Mas, cara, é muito tempo. Não é muito tempo, porque isso é o que norteia o desenvolvimento de um trabalho assertivo. Hoje mesmo nós ficamos aqui umas 2 horas para finalizar, né? Para finalizar, que tem que fazer a última revisão para encaminhar. E o que é legal é que a gente, em nenhum dos nossos mentorados, a gente teve um caso sequer parecido. Mas os objetivos são os mesmos. Vender muito, aumentar as vendas. E no final, que um negócio que você falou, a gente está dando muita informação, muito insight, e isso aqui está no nível hard, né, cara? Só que eu acho que a pegada não é por aí, João. Eu acho que a pegada, sabe qual é a mensagem? Sim, a questão é que, independente do estado, do estágio, é que se as pessoas conseguirem aproveitar alguns insights, a evolução já é grande, o resultado que será alcançado já é grande. Porque uma coisa eu posso afirmar, e você também pode afirmar, é que tudo que a gente falou, se aplicado, traz resultado. E não é rápido, isso é importante. Pode ser que seja, mas não é rápido. O resultado no digital é consistência. Porque a consistência... e todos os braços que a consistência traz, né, as ramificações que a consistência traz, que são o grande segredo do algoritmo, que é o que todo mundo fala, o algoritmo, é o que de fato é o grande, esse é o segredo dos restaurantes de sucesso no digital. Então é essa estruturação, é esse preparo, de fato conseguir entregar o que promete. Então isso escala. Isso traz venda, isso traz resultado. Mas é consistência, tem que manter consistência. Então não adianta você desempenhar um trabalho incrível durante 2 meses e aí depois começar a extrapolar tudo que está ali criado de experiência positiva, que o algoritmo vai te penalizar e vai tirar seu ranqueamento inteiro e você vai parar de aparecer para as pessoas no aplicativo. Exatamente. Isso é simples, né, João? Uhum. É uma coisa que a gente tem que observar, e a gente pode deixar até esse gancho para o próximo episódio, a gente falar um pouco mais de algoritmo aí, de iFood, de Kita, Kita? Kita, eu sempre erro o nome, e a 99 Food, falar um pouco mais sobre a questão do outro lado. A gente falou agora do restaurante, vamos falar do outro lado, o que a gente entende um pouquinho de iFood e de cardápio do iFood. A gente falou de engenharia de cardápio, acho legal, a gente pode estar abordando um pouco mais profundamente isso no próximo episódio. Falando especificamente sobre isso, né? Sim, visibilidade. Então valeu, pessoal. Vamos parando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Agradecer aí ao apoio do Sindbares por encampar essa jornada do conhecimento conosco para que a gente possa compartilhar com vocês. E quem tiver dúvida, quem tiver interesse aí
em falar conosco, né, se aprofundar aí nos temas que foram abordados aqui, nossas mídias estão aqui embaixo, é só fazer contato, que será uma honra, um prazer poder marcar aí uma conversa, uma reunião e apoiá-los nessa jornada de desenvolvimento das operações de delivery e de restaurante propriamente dito, né? O salão, o processo produtivo, enfim. Conte conosco. Isso aí, se vocês tiverem dúvidas também, sugestões, manda pra gente poder estar abordando nos próximos episódios.